Vou tentar ser breve hoje porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E acreditem, isso é difícil pra mim, sou prolixo pra caramba, falo demais, então é um desafio. Enfim, o dia 26, o dia das manifestações, passou, a gente teve toda aquela treta envolvendo MBL versus conservadores, né, versus parte da direita. Tem até esse papo de que MBL não é direita, liberal não é direita, que a direita não estava se dividindo, estava se definindo. Bom, eu nem quero entrar nesse mérito porque esse não é o ponto. Tanto faz o que é direita na sua opinião. Na minha, liberais e conservadores, os dois estão no espectro da direita, então é o que eu acho, pronto. Então vamos focar no tema do vídeo, que é o debate do Arthur, do canal Mamãe Falei, com o Nando Moura. Eu gostaria de recomendar para vocês que estão interessados no assunto, que vocês assistissem 4 vídeos. Sim, eu sei, é bastante coisa, mas se o assunto te interessa, acredito que vai ser bem válido que você assista esses vídeos. Primeiro, o vídeo do Nando Moura, em que ele faz o convite, né, pro Arthur ir até o canal dele, em que ele comenta essa treta aí do MBL, porque, cara, incrivelmente, eu achei que o Nando Moura teve uma das melhores, se não a melhor, acho que ele teve a melhor opinião entre os conservadores que comentaram o assunto. E depois, é claro, também muito importante que você assista o debate em questão, para você tirar a sua própria conclusão e não se basear apenas no que eu vou falar aqui, né, na minha análise. O terceiro vídeo é o vídeo do Arthur, do canal Mamãe Falei, em que ele comenta toda a repercussão de todo esse episódio e ele fala o que ele aprendeu com tudo isso. E por fim, gostaria de indicar também a análise do Nathan Costa, que falou sobre esse debate. Ele já fez parte do MBL, então a opinião dele pode até ser um pouco parcial, mas eu achei que a análise dele ficou muito boa. Concordo com praticamente tudo que ele disse no vídeo, e a visão que eu tive de toda essa história foi praticamente a mesma que ele teve. Eu acho que a maior diferença é que eu ainda tento separar um pouco o MBL desse episódio em si. Por mais que os argumentos que o Nathan traz no vídeo dele, apontando que as pessoas que participaram daquela live falando mal do Bolsonaro são pessoas influentes no MBL, são líderes do MBL, e portanto as posições deles tem um peso muito maior dentro do movimento do que as posições de pessoas realmente que estão espalhadas aí pelo Brasil, né, nas subdivisões do MBL, por assim dizer. Enfim, mesmo com tudo isso, eu ainda acredito que o MBL como movimento pode sim trazer boas contribuições para a direita. Eu sei que nesse momento muita gente está achando que eu sou ingênuo, que não, que eles são um centrão, que eles são um PT enrustido, um PSDB enrustido. E tudo bem, cara, você tá no seu direito de achar isso. Eu acho que eles podem sim ainda contribuir bastante com a direita. Mas eu não vou, absolutamente não vou passar pano pro MBL nesse vídeo, porque eu acho que eles erraram e erraram muito nesse episódio. Então eu estou absurdamente decepcionado, e eu sei que muita gente tem o discurso de que não se decepcionou porque já sabia que não podia confiar no MBL, enfim, que seja. No meu caso, eu me decepcionei sim, com o MBL, com o Kim Kataguiri e com o Arthur, principalmente. Eu já vi muitos vídeos do Renan em que eu concordo totalmente com a opinião dele, mas também já vi vídeos em que eu discordo completamente. Acho que ele já falou muitas coisas interessantes, muitas coisas inteligentes e muitas bobagens também. O Rubinho, que é o advogado do MBL, pelo que eu sei, é outro que também tem uns vídeos com opiniões que eu considero interessantes. Mas de resto, aquela galera que tava lá na live, que eu mal conheço, porque eu não tenho o hábito de assistir lives, aqueles lá, pra mim, falaram um monte de bobagens. Aí eu já tô fugindo do tópico de novo, né? Tá, vamos voltar. Arthur, Nando Moura. Ok, na minha opinião, a impressão que eu tenho do Arthur é que ele é de fato uma boa pessoa. Eu acredito que ele luta pelos ideais certos, eu acho que ele é coerente com as coisas que ele defende, com as coisas que ele acredita. Mesmo quando ele muda de opinião sobre alguma coisa, eu acho que ele faz isso de forma coerente também. Só que nesse episódio, eu sinto que o Arthur acabou sendo traído justamente pela honra dele, pelo coleguismo que ele tem com a galera do MBL. No vídeo dele, ele até ressalta essa virtude, ele coloca como virtude, e de fato é uma virtude, se você olhar de determinada perspectiva, essa virtude de você segurar na mão do seu colega, do seu companheiro, que você prometeu estar sempre do lado nas horas boas e nas horas ruins, e você não soltar mesmo que tudo esteja contra vocês. E isso praticamente resume o debate dele com o Nando Moura. Ele foi lá para tentar defender o MBL, mais do que qualquer outra coisa. E eu entendo que ele fez isso porque ele acredita no MBL como movimento. Ele acredita que é injusto condenar o MBL inteiro por conta de um posicionamento que ele concorda no debate. Ele fala que ele discorda de tudo que foi dito durante a live, ele fala que os caras estavam errados, ele concorda que a posição do MBL sobre as manifestações foi equivocada, sempre tentando justificar essas ações, claro. O problema é
que não tem justificativa para o que o MBL fez. Se eles simplesmente interpretaram errado o objetivo das manifestações, eles deveriam ter voltado atrás e se retratado depois, falando então, a gente achou que a manifestação era uma manifestação antidemocrática, que ia fechar o Congresso, mas agora a gente entendeu que não é isso. O Arthur reconheceu no debate que não era isso, então eles sabem que não é, mas o MBL não voltou atrás para se retratar. Os membros do MBL não voltaram atrás para se retratar. E como o Nathan falou no vídeo dele, é impossível que todo o MBL tivesse desinformado bastante para não fazer ideia de quais eram as pautas, de que esse papo de fechar o Congresso já não colava mais, e ainda assim continuaram nesse discurso, continuaram tentando emplacar essa narrativa. O Arthur passa muito pano pro Kim, por exemplo, naquele negócio do Instagram, que o Kim foi lá e falou: isso aí, ministro, parabéns pela postura, onde claramente o Kim tá assim tentando passar a ideia de que o ministro estava contra as manifestações ou algo assim, e aí o Arthur falando, mas vocês estão colocando palavras na boca do Kim, não foi bem isso. Eu fiquei triste e decepcionado de verdade por ver a postura do Arthur nesse debate, por mais que eu entenda que ele fez isso pelo companheirismo, por acreditar nos ideais do MBL, para honrar sua palavra para com as pessoas de dentro do movimento. Eu acredito que o Arthur não compactua com nenhuma das opiniões manifestadas naquela live terrível que o MBL fez. Eu acredito que ele sabia da importância das manifestações, que ele sabia que elas não eram antidemocráticas, não eram o que estava se pregando, só que o senso de honra dele não permitiu que ele virasse as costas para os seus amigos, para os seus companheiros de luta, e por mais que por um lado eu até admire isso, pelo outro eu fico muito decepcionado. Eu acho que ele deveria ter falado com os caras: olha mano, eu respeito muito vocês, mas vocês pisaram feio na bola dessa vez. Ele deveria ter falado pros caras do MBL: mano, vocês têm que se posicionar, vocês têm que se retratar, vocês têm que mostrar que vocês estavam equivocados sobre as manifestações. E a impressão que eu tenho, como espectador mesmo, é de que o Renan foi orgulhoso demais para aceitar voltar atrás com a palavra, né? Admitir que fez uma cagada estratosférica e preferiu se manter firme no posicionamento. Por mais que o Arthur tenha dito no debate que não é o Renan que manda todo mundo fazer as coisas, que na verdade são as pessoas que decidem e aí o Renan é que tem que acatar isso, não é o que me parece. Eu acho que houve sim uma postura autoritária do MBL para impedir que os seus membros se posicionassem a favor das manifestações do dia 26. Eu sei que tem esse papo circulando, né, de quem apoiar essas manifestações acabaria sendo expulso do MBL, então eu acredito que houve isso porque, cara, não é possível que todo mundo lá se manteve com essa postura até o final, e o que mais deu a cara a tapa, né, o que mais se sujeitou a ser questionado, que foi o Arthur, também não conseguiu realmente se colocar contra o MBL. E visto que o MBL cometeu muitos erros nesse processo, ele deveria ter se colocado sim muito mais contra o MBL, por mais que tenha toda a questão de parceria dele com a galera de lá e que ele acredite nos ideais do movimento de forma geral. Foi decepcionante, eles deram todas as munições que os conservadores queriam para poder emplacar essa história de falsa direita e direita verdadeira. Deu muita munição também para a oposição, é óbvio, e de fato, como disse o Nathan no vídeo dele, o MBL muitas vezes já bateu no governo, já criticou posturas conservadoras, então por vezes eles já causaram essa divisão na direita, então eles começaram, principalmente nesse episódio, eles foram os maiores responsáveis por dividir a direita. Independente de você achar se é direita mesmo ou não é, não importa. A questão é que estavam do mesmo lado para defender pelo menos muitas das mesmas pautas, como a reforma da Previdência, o pacote anticrimes do Moro, enfim. Essas pautas, os dois estavam do mesmo lado, lutando pelos mesmos objetivos, e o MBL prejudicou muito essa luta. E por isso eu consigo até entender quem nessa hora decide se virar de vez contra o MBL e falar: não importa se eles já lutaram a favor da reforma da Previdência, se o Kim Kataguiri é um dos deputados que mais ajuda a passar a reforma, não importa. Porque agora eles jogaram pelo ralo todo esse trabalho. Então, ainda que eu não concorde com essa posição, que eu considero ela um tanto quanto radical, eu entendo quem pensa isso. Eu ainda acho que o Kim Kataguiri, como deputado, vem fazendo um ótimo trabalho. Ele vem sendo importante para a direita, para defender as pautas da direita. Mas a postura dele nesse episódio foi muito decepcionante, e eu fiquei decepcionado por ver que realmente Kim, Arthur e MBL se portou de forma muito política. E eu não estou falando isso de um jeito bom. Eles foram políticos no pior sentido possível. No sentido de sabonetar, de tentar emplacar uma narrativa, de defender um discurso que eles próprios provavelmente sabiam que não era verdadeiro, mas continuaram defendendo isso assim mesmo, porque possuíam algum interesse por trás disso. E sim, eu vou concordar que é muito perigoso ver eles tendo essa postura. Infelizmente, eles fizeram por merecer
perder a credibilidade de tantas pessoas. E o pior é que o MBL ainda queimou o filme dos liberais de forma geral, né? Porque todo mundo acabou caindo no mesmo saco e agora tá aí. Cada vez mais pessoas falando que liberal não é direita, né? Essa narrativa ficando cada vez mais forte por culpa do MBL e não necessariamente dos liberais. Para finalizar, eu vou enfatizar aqui que eu ainda acredito que o Kim, o Arthur e o MBL podem ser muito úteis, muito importantes para a direita. Na minha opinião, você pode discordar, não tem problema algum. Especialmente o Arthur, eu acho que ele foi o que menos fez besteira nisso tudo, o que mais deu a cara a tapa. Eu acredito que ele é uma boa pessoa e que ele tem os seus princípios, os seus ideais muito firmes e que ele de fato luta pelo que ele acredita ser o melhor para o país, e eu concordo com quase todos os posicionamentos do Arthur, por mais que nesse episódio eu tenha me decepcionado muito com ele. Me decepcionei mais ainda com o Kim Kataguiri e mais ainda com o MBL, e eu sei que agora eles vão precisar trabalhar muito e fazer muitas coisas em prol da direita para começar a reconquistar um pouquinho dessa confiança do seu eleitorado, né, dessa confiança das pessoas que têm um posicionamento de direita que foi estraçalhada depois desse episódio. Porque aquela coisa, conquistar a confiança e recuperar a confiança é muito mais difícil do que perder, né? Do que destruir a confiança que as pessoas têm em você. Você pode acertar 1000 vezes, mas basta um erro para que todo mundo comece a suspeitar das suas reais intenções. E no mínimo é válido que todo mundo fique desconfiado do MBL, dos seus integrantes, que fique sempre atento, observando. Afinal, ninguém deve ter político de estimação, nem o MBL, nem o Bolsonaro, importante dizer. Então, quando eles errarem como servidores públicos, tem mais é que ser cobrados mesmo. Ah, tem só uma última coisa que está sendo dita por aí que eu não concordo, sabe? Eu não acho um bom argumento, que é falar que o MBL surfou na onda do Bolsonaro, que eles foram aproveitadores, que eles só foram apoiar o Bolsonaro mesmo no segundo turno. Olha, eu realmente sempre entendi que o Bolsonaro não era a primeira, nem a segunda, talvez nem a terceira opção do MBL, que eles não eram realmente favoráveis ao Bolsonaro como presidente. Eu acho que foi burrice deles não perceber mais cedo que, pragmaticamente, o Bolsonaro era a melhor opção justamente por ser a opção de direita mais forte. Então, ainda que não fosse a ideal, era a que estava mais próximo do alinhamento ideológico que o MBL defende, teoricamente. Mas, em partes, eu até entendo por que eles não queriam apoiar o Bolsonaro no começo, porque, querendo ou não, aquela narrativa de que o Bolsonaro é racista, é homofóbico, é machista e todas essas coisas, era muito forte na época das eleições, e provavelmente o MBL não estava querendo se misturar com esse tipo de discurso. Eu mesmo, na época, tive muitas ressalvas antes de decidir votar no Bolsonaro, eu tive que ver muitas entrevistas, ver ele se retratando sobre muitas coisas que ele havia dito anteriormente. Tem coisas que o Bolsonaro disse que são realmente absurdas, mas com o tempo ele foi melhorando o discurso dele, ele foi se explicando, mas ainda assim tinha muita gente de direita que torcia o nariz para ele por causa de algumas falas infelizes, por causa de um discurso que por vezes soava bem intolerante. Só que no segundo turno as opções eram Bolsonaro e Haddad. E o MBL, como movimento político, bem como seus representantes, como políticos de fato, né, ativistas políticos que seja, era meio óbvio que eles precisariam se posicionar porque uma eleição do Haddad seria uma catástrofe, tanto para liberais quanto para conservadores. Então ali não tinha como, era direita contra esquerda. Mesmo para vocês que consideram que MBL, que liberais não são direita. No mínimo a gente pode dizer que o Paulo Guedes estava lá representando os liberais. Então o que vocês esperavam que o MBL, que o Kim, que o Arthur fizessem naquele momento? Que eles não apoiassem ninguém e deixassem a Deus dará, assim, tanto faz, não faz diferença pra gente se for Haddad ou se for Bolsonaro. Vocês acham isso? Eu acho que defender o Bolsonaro no segundo turno é ser coerente com o seu discurso, com a sua ideologia. Eu acho que eles praticamente não tinham escolha se não apoiar o Bolsonaro ali. E não pra surfar na onda dele, até porque quem tinha se candidatado já tinha sido eleito naquela altura do campeonato. Então eu não consigo entender quem usa isso de argumento pra dizer que eles são oportunistas. Não são oportunistas, cara, eles simplesmente foram coerentes. Vocês realmente acham que tinha alguma possibilidade deles se posicionarem a favor do Haddad ou deles não se posicionarem a favor de ninguém, porque tanto faz se for Haddad ou Bolsonaro, não faz diferença pra um liberal, pra o MBL, pra alguém que se identifica com a direita, pelo menos, mesmo que você ache que não é direita, alguém que se sente como direita? Pra mim esse argumento não tem lógica nenhuma, mas enfim, vocês acham que vocês quiserem. O vídeo já ficou bem mais longo do que eu queria. Era pra eu ser breve, mas como eu falei, seria um desafio, eu não consigo, então, não consegui. Vou acabar o vídeo por aqui. Espero que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu feedback ali embaixo nos comentários também. Compartilhe o vídeo com seus amigos, confere os links na descrição do vídeo, tem músicas minhas ali, vai me ajudar muito se você escutar. Toda aquela coisa que eu sempre peço em todos os vídeos, né? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu sei que vou